O capítulo 66 de Isaías, ou seja, o último capítulo de Isaías, tem o título de Juízo e Esperança. Em algumas Bíblias vem os títulos dos capítulos, Juízo e Esperança. Como nós vimos, irmãos, ao longo deste trimestre, o livro de Isaías trouxe muitos juízos, muitas punições ao povo de Deus. Como diz até o dobro, não é? Um dos versos lá falava o dobro. Mas o Senhor sempre trazia esperança, sempre trazia um consolo, sempre trazia alguma coisa para animar o povo, não para desanimar o povo. Os juízos de Deus eram para advertir o povo que devia voltar-se para Deus e para fazer a vontade de Deus, e dessa forma, então, serem abençoados. O capítulo 66, irmãos, começa mostrando que Deus é o Criador de todas as coisas. O Senhor é o Criador de todas as coisas. Ele atenta para o contrito e para o humilde. Isso nós estamos vendo, irmãos, isso nos primeiros versos do capítulo 66. Mas ele também adverte, irmãos, adverte contra adoração e sacrifícios formais. Estudamos. O Senhor não tinha prazer nos sacrifícios enquanto houvesse impiedade, enquanto houvesse maldade no povo, enquanto houvesse pecado no povo. O Senhor não queria rituais hipócritas. Veja lá o verso 3 de Isaías 66. Mas o que sacrifica um boi é como o que mata um homem. E o que sacrifica um cordeiro é como o que degola o cão. E quem oferece uma oblação é como quem oferece sangue de porco. E o que queima incenso como o que adora um ídolo. Eles escolheram os seus próprios caminhos e a sua alma tem prazer nas suas abominações. Veja, irmãos, os próprios caminhos. Lembra que estudamos uma outra lição, brincando de Deus, brincando de ser Deus. Eles queriam ser como Deus e eles escolhiam a maneira de adoração. Havia um sincretismo religioso, uma mistura. Havia uma religião pessoal, uma egolatria, uma religião para satisfazer o próprio eu. E as iniquidades permaneciam. É impressionante, irmão, se você olhar lá no livro de Ezequiel, o tipo de abominação que eles faziam no templo. Leia com cuidado depois o livro de Ezequiel. Mas você vai ver que havia sacerdotes dentro do templo, havia dentro do templo de Salomão, câmaras escondidas onde os sacerdotes oficiavam e adoravam a deuses. A Bíblia diz a répteis, a figuras, havia pinturas nas paredes. E lá então eles faziam esses cultos idólatras. E esse era o povo de Deus, irmãos. Esse era o povo que devia ser um imã. Era o povo de Deus que devia chamar os outros. E o título do estudo de hoje é imã, né? Imã é um material, um metal, que tem a característica física de atrair outros metais. E essa devia ser a função do povo de Deus, a função do povo de Deus naquele tempo e a função do povo de Deus hoje. Veja lá, irmãos, agora o verso do capítulo 66, o verso 18. Porque eu conheço as obras e os seus pensamentos, venho para ajuntar todas as nações e línguas, e virão e verão a minha glória. O Senhor está dizendo assim, eu quero juntar todas as nações, eu quero juntá-las para que elas venham à minha glória. Não era mais agora uma posição nacional exclusivista dos judeus. Eu quero que as outras nações venham para juntar todas as nações e línguas, e virão e verão a minha glória. Venham e venham ver. Venham e vejam a minha glória. Veja ainda o verso 19, irmãos. Porém, entre eles um sinal. Entre o povo de Deus, um sinal. E os que deles escaparem enviarei às nações, a Tarsis, Pul e Lude, famosos como flecheiros, a Tubal e Javã, até as ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama nem viram a minha glória. Anunciarão a minha glória entre as nações. O evangelismo mundial, irmãos, não é somente uma atitude ou um desejo pós-Cristo.
O evangelismo mundial já precedeu a Cristo. O povo judeu, o povo hebreu, já tinha esta missão, representar a Deus. E lá no verso 19 nós vemos assim: eu vou pôr neles um sinal. Qual era esse sinal, irmãos, que o Senhor ia pôr no povo de Deus para que eles mostrassem quem era o verdadeiro Deus? Nós já estudamos, irmãos, que o sinal de Deus é o sábado, mas aí não tem nada a ver com sábado. O Senhor vai dar um sinal para eles. E qual é o sinal, irmãos? Isaías 55, vamos ver em Isaías 55, no próprio livro de Isaías, no capítulo 55, nos versos 12 e 13. Com alegria saireis e serei guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer diante da vossa face, e todas as aves do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para renome do Senhor, por sinal eterno que nunca se apagará. Qual seria o sinal do povo de Deus, irmãos? Seriam as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus iam sinalizar que aquele povo era um povo especial. A própria volta de Babilônia, irmãos, a volta do exílio de Babilônia e a restauração da cidade seria um sinal. O milagre da restauração, reconstruir o templo, reconstruir os muros, repovoar Jerusalém, isso era o sinal, irmãos. As bênçãos de Deus é o sinal. E daí então eles seriam um imã para atrair os gentios. Isaías 56, verso 7. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. O povo de Israel, irmãos, após sua eleição, desde Abraão, passando por Moisés e chegando a Davi, e depois, nesta época, lá pelo ano 700 a.C., eles tinham uma noção absolutamente exclusivista do que era ser o povo de Deus. Eles tinham regras rígidas para quem podia entrar no santuário, quem podia oferecer sacrifício, quem não podia oferecer sacrifício. E o Senhor Deus está falando assim: eu quero que a minha casa de oração seja chamada casa de oração para todos os povos. Nós vamos ainda estudar essa semana, irmãos, isso se aplicou com mais intensidade, após a morte do Senhor Jesus Cristo e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Mas veja, irmãos, esse plano que era um plano de Deus para um povo especial, para um povo escolhido, é o mesmo plano para nós hoje, irmãos. Nós devemos mostrar ao mundo o que é bom, como é bom ser servo do Senhor Jesus. Como é bom aceitar o Senhor Jesus. Como nós vamos mostrar isso, irmãos? Com alegria, com prazer. As nossas famílias têm que ser alegres, irmãos, e nossa igreja tem que ser alegre. Nós devemos estar felizes. Nós estamos tão chateados agora, irmãos, né, por conta da pandemia. Não podemos nos reunir, mas nós devemos nos reunir, irmãos, nós devemos louvar, nossos filhos devem louvar. Nós devemos apresentar ao mundo, irmãos, esse sinal, o sinal da bênção de Deus. E aí então, irmãos, nós vamos chamar outros que são filhos de Deus, mas que ainda não aceitaram o Senhor Jesus Cristo, a participar alegremente da casa de oração para todos os povos. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que a gente possa fazer isso, que a gente possa testemunhar de uma maneira alegre, para que a gente seja um imã, chamando, atraindo as pessoas para aceitarem o Senhor Jesus Cristo, para participarem da nossa comunidade de adoração e para aguardarem a breve volta do Senhor Jesus Cristo. Todos, irmãos, todos os povos, casa de oração para todos os povos.